Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A proposta desse vídeo, ele é a primeira parte de uma sériezinha que nós vamos fazer e é trazer mais informações sobre as pessoas com deficiência, os PCDs. Nós tivemos uma palestra sobre PCD e um dos intuitos daquela palestra não era nem tanto trazer informação sobre a temática PCD. A minha ideia era que isso seja feito aqui nesses vídeos, nesse material que você vai estar recebendo e acompanhando. E por que eu falo isso? O Google, a internet está cheia de informação, muito vídeo, você pode ir lá e ver muita informação sobre o tema. Porém, dificilmente você vai ter a oportunidade de debater, de conhecer, de conversar, de ouvir as dificuldades, as lutas, as barreiras que as pessoas com deficiência têm. E a ideia de ter trazido uma palestrante com uma dificuldade, contando a história dela, os desafios dela, era para criar já esse sentimento de sensibilidade. Até porque, como uma empresa que está buscando a diversidade, deixar de ser uma empresa que fala de diversidade para ser uma empresa que de fato tem uma cultura diversa, esse já é o primeiro momento para ter contato e para ter uma ideia dos desafios que teremos daqui para frente ao implantar a política de diversidade e inclusão dentro da empresa e a contratação de futuros PCDs nos quadros e nos departamentos. Então, tem uma fala que eu gosto muito que diz assim: não fala de nós sem nós. Aqui é um espaço para falar sobre as categorias de diversidade e inclusão. Não vou falar de. A categoria que eu mais me sinto apropriado a falar é a questão do racismo. Sobre racismo eu posso falar de racismo por ser homem negro, por toda a minha vida ter enfrentado o racismo nas suas diversas facetas e como está estruturado na sociedade. Porém, eu posso falar sobre PCD, LGBTQI+, gênero e outras categorias, porque é o que a gente acaba fazendo quando você se aprofunda no estudo, no conhecimento, para poder trazer essas informações de forma didática, resumida e rápida, para que as empresas, as corporações consigam assimilar um pouco desse tema que é complexo. Sempre lembrando que o trabalho de diversidade não se resume em uma palestra. Ele é um planejamento que vai mudar a estrutura e a cultura da empresa ao longo do tempo. Então é muito importante que esse seja o primeiro contato de muitas ações que ainda devem ser desenvolvidas para poder crescer, para poder transformar e de fato a empresa se tornar uma empresa diversa, com diversidade em todas as suas estruturas, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a história PCD. Então nesse primeiro vídeo eu quero trabalhar essa questão da história dos PCDs e vamos voltar desde lá da pré-história. Pensando nessa questão, não há um estudo que defina ou que explique de forma categórica como era a vida de pessoas PCDs na pré-história, mas pelo que os relatos antropológicos que a gente tem, pelo conhecimento histórico, era um ambiente extremamente hostil e difícil de sobrevivência, pensando que você tinha que caçar, os sapiens, elas eram nômades, então levou muito tempo até de fato elas se estabelecerem, criar uma cultura de dominação da terra, dos animais, de domesticação dos animais, e fora a questão de sobrevivência de disputas de clãs e a mesma coisa de fugir de outros animais, de outros predadores. Então, o entendimento que se tem é que as pessoas PCDs nessa pré-história, eles eram praticamente eliminados já ao nascer, porque entendia-se que seria um impedimento para o grupo, impedimento para aquele clãzinho ali, para aquele grupo que estava sobrevivendo às dificuldades daquele tempo pré-histórico, com escassez de comida, com clima extremamente severo e com as disputas de formação de pequenos grupos e a sobrevivência contra os predadores. Não, há o entendimento de que pessoas com deficiência seriam um estorvo, um problema para a continuidade ali do clã. Desde a pré-história a gente já tem esse entendimento, a humanidade já foi criando essa mentalidade de que as pessoas com deficiência elas não servem para o convívio, elas não estão dentro de uma normalidade. E a alternativa lá atrás era a eliminação dessas pessoas. Hoje a gente tem muito uma exclusão que em última instância vai levar sempre para um estilo de vida que praticamente está eliminando as possibilidades de crescimento, de transformação da vida dessas pessoas. Então, isso foi o contexto mais pré-histórico. E aí, caminhando um pouquinho na história, quando a gente chega no Egito Antigo, e aí estou falando por volta de 5.000 anos antes de Cristo, papiros
os túmulos nas pirâmides, afresco e alguns outros, né, materiais que traziam registro daquele período, já demonstram que havia pessoas com deficiência ocupando cargos até interessantes dentro da sociedade. Então, você tinha escravos, agricultores, pessoas em alto escalão, sacerdotes, você tinha pessoas ali desenvolvendo algumas atividades como música, dança, né? E essas atividades representam que a sociedade ali egípcia, de alguma forma, não sabemos dizer o quanto era inclusivo, o quanto é diverso, né? Não, é impossível fazer esse tipo de análise, eu acredito, porém você vê que já há uma tolerância, já há uma aceitação. E é diferente do que a gente via na sociedade pré-histórica, essa necessidade de eliminar, né, a pessoa com deficiência. Então, a sociedade egípcia já acolhe, a presença já é permitida, já é incluída, né, no ciclo da sociedade. Como se dava essa inclusão, esse olhar, isso nós não sabemos, não temos muita informação para dizer, mas já há registros que existia. Quando chega na Grécia Antiga, pensadores e filósofos como Platão, Aristóteles, quando eles estão pensando nas cidades gregas, eles falam das pessoas diformes, ou seja, as pessoas com deficiência. E ele fala que essas pessoas elas têm que ser eliminadas da sociedade porque, de fato, né, não vai servir para a guerra, não vai servir para os trabalhos manuais, não vai ser uma pessoa que vai, no entendimento deles daquela época, serão pessoas que estarão impedindo, né, o melhor da sociedade, né, e isso desde da força produtiva quanto da questão da estética mesmo. Então, as crianças, né, quando nascia e percebia-se que eram crianças com deficiência, era comum ou abandono, sei lá, na floresta, em algum tipo de lugar, né, que abandonava essas crianças, ou quando eles jogavam em cima de montanhas, de cadeias de montanhas, que eles chamavam de taigetos, né. Tem aquele filme 300, que tem um episódio que o rei, o Leônidas, ele está conversando com aquele soldado que vai acabar traindo ele, que é uma pessoa com deficiência, e ele conta ali, dá um relato que era para ele ser jogado do precipício e ele não foi. Então, né, no filme 300 tem essa cena que dá para dar esse entendimento do que acontecia lá naquela época na sociedade grega. Na Roma Antiga também tinha essa prática dessa eliminação de pessoas com deficiência, então o Estado autorizava os pais a afogarem os seus filhos que nasciam com deficiência, e muitos deles, por compaixão, acabavam deixando seus filhos em cestos e lançando no rio, né, muito parecido com a história de Moisés no Egito, né, ou deixava em alguns lugares, em algumas instituições de caridade, alguns lugares ali que cuidavam. Porém, com, né, o avanço e as conquistas do Império Romano, as guerras trouxeram uma nova realidade, ou seja, você tem muitos soldados que voltam das guerras com amputação, com uma série de dificuldades. E aí que começa a criar um pequeno olhar sobre essa necessidade, mas ainda é algo muito precário e ainda acaba sendo que essas pessoas ainda ficam à margem da sociedade. Essas crianças, inclusive, quando elas não eram mortas e elas conseguiam sobreviver, muitas delas participavam de circos ou de lugares onde eram ridicularizadas, expostas, vistas como realmente seres anormais para a sociedade da época. Então, algo que acontece de diferente, de importante nesse período, e que há talvez uma nova ruptura, uma nova mudança no olhar com a pessoa com deficiência, é o surgimento do cristianismo. E aí, quando eu falo cristianismo, é sempre bom pôr um parênteses que o cristianismo ele tem várias fases, inclusive até hoje, com várias ramificações e tudo mais, não vou me ater a isso. Mas aquele cristianismo no início ali do século III, século IV depois de Cristo, ele é um cristianismo que tem como premissa a ideia do amor, da misericórdia, do socorro, né? Então havia as primeiras instituições de caridade, de cuidado, de zelar pela vida dessas crianças, muito por parte das ideologias, das crenças, da postura e da nova cultura que a sociedade romana adota, sobretudo pelas influência do cristianismo nesse período. E agora a gente chega na Idade Média, né? A Idade Média a gente pode definir como aquele período entre 450 até 1450, de forma bem genérica, assim, que é o período que os historiadores vão chamar de Idade Média. E esse período ele é marcado por
poucos avanços tecnológicos, até intelectuais, se assim podemos dizer. Há muitos pensadores, né, ao longo desse período, mas nada quanto na Idade, né, na Roma, na Grécia Antiga, e o que a gente vai ter depois na Idade Moderna, no Renascimento. Mas esse é um período marcado por muitas pestes, muita fome, muita miséria. A igreja cristã, né, se estrutura, se hierarquiza, ganha poderes e status quase que de Estado, quase não, né, praticamente de Estado. E há um entendimento, uma ignorância de que as crianças que nasciam com deficiência ou com alguma deficiência físico-mental, isso as famílias atribuíam por um castigo de Deus. Ou, né, algum feitiço por algum bruxo, alguma coisa, uma forma de castigo. E aí, por conta disso, elas eram abandonadas, né? Muitas delas eram abandonadas, e as que conseguiam sobreviver, ou as que sobreviviam às dificuldades, elas acabavam tendo aqueles papéis ridicularizados, né? Então a literatura, a história vai sempre trazer, né, na Idade Média, anões, pessoas, né, corcundas, sempre nesse estado de miséria, de pendente, né, de muita vulnerabilidade. Um outro filme, uma outra indicação de filme, é o Corcunda de Notre Dame, aquele desenho da Disney, né, que relata um pouco disso, né, que é uma criança que nasceu com deficiência, que é abandonada, que vai viver naquela igreja e tal, então tem todo o enredo. E esse período é um período bem difícil, inclusive por conta do entendimento que as pessoas têm que a sociedade tem. E aí a gente chega na Idade Moderna e aí é possível enxergar que começa a haver já mudanças, algumas rupturas interessantes, né, no pensamento das pessoas com deficiência. Porém, é sempre bom ressaltar que as condições eram precárias, a ridicularização, o espaço sempre de miséria era espaço destinado a essas pessoas, sobretudo se elas vêm de famílias pobres, né? Famílias que não são abastadas. Mas é nesse período que, por exemplo, como eu falei do cristianismo, ele tem várias facetas ao longo da história, mas, por exemplo, o próprio Lutero, que foi um dos reformadores, né, que foi muito importante para esse período ali, dessa idade moderna, onde a gente tem o renascentismo, o iluminismo e a reforma protestante, que foi um divisor de águas, que é a ideia de quebrar o que o sociólogo Max Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Quando a gente tira Deus, né, tira a religião, tira o pensamento mágico, né, do centro das coisas, de explicar o mundo, e traz o homem, traz a ciência, do antropocentrismo, né, que é o homem no centro do universo. Então, nesse período começa a haver já algumas mudanças. Então, Lutero mesmo foi combatido por um príncipe da época, porque Lutero entendia que pessoas com deficiência mental, por exemplo, tinham seus corpos sendo utilizados por demônios, por bruxas, por feiticeiras. Então essas pessoas tinham que morrer porque os seus corpos ali estavam possuídos e não tinha mais o que ser feito. Então ainda há essa mentalidade, mesmo com alguns avanços, há essa mentalidade, mas é nesse período ali também que começa, né, posterior ali de 600, 1700, que começa o surgimento das primeiras tentativas de criar uma linguagem de sinais para pessoas surdas. Há relatos de desenhos de arquitetônicos de cadeiras de rodas, de mobilidade, que proporcionam mobilidade, por conta das guerras, como eu havia falado. Nesse período também há um avanço da medicina, então essa necessidade de que algumas feridas não leve à amputação, então há formas de tratar, de curar, de restabelecer a saúde, a integridade física do soldado para que ele não fique amputado e aí entre nessa categoria de deficiência. E aí há uma série de pequenas mudanças, coisas vão acontecendo, vão evoluindo. E falo incipiente porque até hoje a gente ainda não tem, né, um olhar da pessoa com deficiência de forma mundial que trate com dignidade, com respeito e fazendo com que a sociedade absorva o diverso, né? Então a gente entende que pessoas com deficiência elas não se encaixam no padrão. O porém é que a sociedade que dentro dela tem todo tipo de pessoa, ela não consegue criar estruturas para garantir que todas essas pessoas circulem e sejam tratadas como iguais. Então a deficiência não está nas pessoas, está na sociedade que não consegue atender. Então a sociedade tem um problema que consegue atender só uma grande maioria, mas a sociedade ela é composta por pessoas diversas. Então nesse período da Idade Moderna que começa a haver algumas mudanças. Conseguimos ver ali, né, na década de 1900 e avançando, né, no século XX,
algumas mudanças já significativas. Porém, por exemplo, no próprio Brasil, né, de 1880 até 1960, era proibido o uso de linguagem de sinais. Já havia uma política interessante com a questão de Libras, mas de sinais já era algo muito complexo. Só que aí nesse período, nesse ano, se intensifica, né, o que a gente pode chamar de políticas mais afirmativas, não por parte do Estado, mas há uma intervenção, uma mobilização maior por conta das famílias, por conta da sociedade civil, por conta de algumas instituições de caridade. Então começa a haver mobilizações, muita luta, muita reivindicação para que haja, né, leis, que haja acesso, né, à garantia dessas pessoas. E aí no Brasil a gente tem, a partir da década de 80, vários movimentos políticos, várias reivindicações, né, como eu falei, de familiares, da sociedade civil, de algumas instituições de caridade. E há um movimento não só no Brasil, mas como no mundo, que começa com mais intensidade, com mais propriedade, olhar para as pessoas com deficiência e garantir e fazer com que seus direitos sejam garantidos, né? Então, eu acho que há diversas leis que antecedem a lei de cotas para a PCD de 91, mas ela é uma lei que de uma certa forma marca. Então a lei de cotas para a pessoa com deficiência, a 82.1391, né, de 24 de julho, ela vem estabelecer juntamente isso, né, que a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência na seguinte proporção legal. Então, até 200 funcionários, 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante funcionários, 5%. Então, a gente percebe que ainda é um número muito pequeno que, por lei, as instituições são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Em 2016, a gente tinha em média de umas 414, 15 mil pessoas com deficiências trabalhando nas instituições. Em 2017, esse número aumenta ali de uns 30 para 40 mil, né, num avanço. E aí você pode pensar, nossa, houve uma mobilização política, houve uma mobilização na sociedade, há uma transformação na maneira dos empresários pensar? Não houve nada disso. O que houve foi pressão política, houve o aumento da fiscalização dos ministérios e da defensoria e o aumento de multas. E isso fez com que as empresas se mobilizassem e começassem a contratar, né, e cumprir essas cotas. Porém, aí uma outra discussão que a gente pode fazer no próximo vídeo, mas a gente sabe o quanto é precário a forma de contratação que essas pessoas acabam sendo contratadas. Então, né, eu acho que contando nesse contexto histórico, nessa evolução da pessoa com deficiência, né, eu acho que é mais marcante é que durante todo esse processo, desde a pré-história até hoje, pessoas com deficiência elas são invisibilizadas, excluídas, impossibilitadas de exercer, né, a sua dignidade como um indivíduo e ao mesmo tempo também elas são eliminadas, se assim podemos dizer, né, do convívio da sociedade. A sociedade, como eu falei, ela tem as suas deficiências porque ela não consegue incluir todos os seus indivíduos. Hoje, com o avanço da tecnologia, da forma de pensar, né, o avanço da compreensão, da questão até de direitos humanos, a gente percebe claramente que é possível sim conviver, né, e ter no ambiente de trabalho pessoas com deficiência, e isso agrega muito, isso traz um olhar diferenciado. A questão falta vontade política, falta vontade e interesse, né, dos empresários, e esse olhar, né, humanizado entre colaboradores, entre empregadores, entre selecionadores de RH, para incluir essas pessoas, né? Lembrando que diversidade não é só ter o diferente no seu ambiente, na sua corporação. Diversidade e inclusão é você ter o diferente e incluir, permitir com que ele se desenvolva e que ele consiga dar o seu melhor naquele ambiente. E você proporciona as condições, né? A gente vai chamar isso de equidade. Mas a gente bate um papo sobre isso em outro vídeo mais pra frente. Até mais, pessoal!